Bom dia, nono, tudo bem? Hoje, 18 de março de 2021, quinta-feira, iremos rever na gramática período composto por coordenação, período composto por subordinação. Vamos para a leitura? Na página 12, temos lá em cima, ó, período composto por coordenação. Sublinha aí esse parágrafo até a segunda linha. Vamos lá? Um período é composto por coordenação quando é formado por orações que não apresentam dependência sintática entre si. Significa que elas possuem autonomia, mas se unem para tornar a informação mais completa e significativa. Tudo bem? Embaixo, nós temos aí 5 relações, de sentido. Aditivas, sublinha aí. A conjunção que une as orações indica uma simples soma. As principais conjunções aditivas são e, nem, também e, não, só, mas também. Então, dá uma ideia de adição. Temos um exemplo aí, tá? Que é a conjunção aditiva, o e está em destaque. Embaixo, adversativas. Sublinhe também essa parte toda. A conjunção expressa ideia contrária, adversa, ao que se poderia esperar da oração anterior. Então, aí, essa adversa é oposição. Tem as principais conjunções coordenativas adversativas. São mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e, equivalendo a mais. Tem aí também um exemplo, que está em destaque aí, a conjunção adversativa, mais. Página 13. Explicativa. Tem a ideia de motivo. A conjunção exprime uma explicação justificativa. As principais conjunções coordenadas explicativas são porque, que e pois. Também temos um exemplo aí, do porquê. Conclusivas. A conjunção exprime uma conclusão. Sublinha aí também. Ideia, de conclusão. Aí embaixo, as principais conjunções coordenativas conclusivas são portanto, logo, por isso, por conseguinte e pois, colocada entre vírgulas. Temos um exemplo, conjunção conclusiva, por isso. Embaixo, alternativas. Sublinha aí, a conjunção expressa uma noção de alternância, opção. Embaixo, quarta linha. Terceira linha. As principais conjunções coordenativas alternativas são ou, ora, ora, já, quer, seja, nem. Temos o exemplo, do ou, que é a conjunção alternativa. Na outra, período composto por subordinação, página 14. Segunda linha. São aquelas que desempenham uma função sintática em relação à oração principal. Está aí no cantinho do livro, da gramática. A oração, período composto por subordinação. Embaixo, oração subordinada substantiva. Equivalem, sublinha aí, equivalem a termos sintáticos representados por substantivos. Sujeito, objeto indireto,
aposto e etc. Né? O período composto por subordinação serve para completar uma oração principal, exercendo a função de um substantivo ou a de um adjetivo ou de um advérbio. Tá? Embaixo nós temos um exemplo, né, da oração subordinada substantiva. Aí a bolinha vermelha do livro da gramática. Orações subordinadas adjetivas funcionam como adjetivo de um termo expresso na oração principal. Página 15. Orações subordinadas adverbiais equivale a termos sintáticos representados por advérbios. Temos um exemplo aí embaixo, tá? Essa oração subordinada adverbiais, ela está funcionando como adjunto adverbial na frase, tá bom? Gramática, páginas 18 e 19, correção. Número 5. A Fundação Casa divulgou um gráfico que aponta o perfil de jovens internos cumprindo medidas socioeducativas. O gráfico considera a idade e o sexo. Observe. Só que antes de observar o gráfico, vamos para essa palavra aqui, socioeducativa. Puxa uma setinha. Escrevam. Refere-se à implementação de medidas na correção de adolescentes infratores, vírgula, geralmente de caráter punitivo. Aí nós temos um gráfico, né? E nesse gráfico aí tem duas mãos segurando a grade, não é isso? Aí tem escrito em vermelho sexo e idade. Bom, embaixo, a partir da leitura desse gráfico, podemos concluir que, letra C, o que nós podemos concluir? A maior parte, estou lendo a número 1, a maior parte dos internos são jovens com até 17 anos de idade. Questão número 3. 13 anos de idade e 14 anos de idade são frases incompletas. Questão número 6. Construa um período composto por coordenação. Período composto por coordenação se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre elas. Então, vocês irão construir uma frase. E um período composto por subordinação, que são orações que dependem sintaticamente uma da outra, para que façam o sentido. Voltando, utilizando informações do gráfico, sexo e idade. Então, aí vocês irão construir dois períodos, tá? Um composto por coordenação e um período composto por subordinação.
Número 7, essa questão aqui nós iremos pular, né? Vamos para página 20. Prática, página 20, correção. Número 1. Sabendo disso, lá embaixo, volte ao texto de Pedro, questão 3, 17, e identifique a oração que funciona como paráfrase. Está aqui na página 17, perto da blusa dele, lá embaixo. Ou seja, não são rotineiras. Entendeu? Vamos aqui para a lousa, ó. Abre aspas, colchete, reticências, fecho aspas. Que aqui foi o quê? Temos o quê? Interrupção no discurso. Não é isso? Nós vimos lá no texto. Ou seja, não são rotineiras. Questão número 2. Qual o termo essa paráfrase interpreta? É utilizada para esclarecer o sentido da palavra esporódicos. Significa o que é essa palavra aí? Que é casual, tá? Que ocorre, o que acontece poucas vezes, que se realiza somente em alguns casos. Questão número 3. Reescreva os períodos a seguir, enriquecendo-os com uma paráfrase. Temos aí a letra A. A palavra cidadania é usada todos os dias e tem vários sentidos, mas hoje significa, em essência, o direito de viver decentemente. Então, aqui na lousa, né, ó, a palavra cidadania é usada todos os dias e tem vários sentidos. Estou reescrevendo, tá? Mas hoje significa, em essência, o direito de viver decentemente. Continuando a continuação, né, do número 3, letra A. Ou seja, fazer as 3 refeições, frequentar a escola, poder cuidar da saúde, etc. Letra B. Segundo a pesquisa divulgada pelo Datafolha, 87% dos entrevistados afirmaram ser a favor da redução da maioridade penal. Então, vamos aqui para a letra B. Segundo a pesquisa divulgada pelo Datafolha, 87% dos entrevistados afirmaram ser a favor da redução da maioridade penal. Continuação do número 3, página 20. Em outras palavras, a maioria dos brasileiros acredita que a redução da maioridade penal ajudará a combater a violência. Atividades do dia. Gêneros, leitura e análise. Páginas 18 a 20. Gramática. Página 32 a 34. Ficamos por aqui. Beijos, fiquem com Deus.